Boa tarde, gente. Meu nome é Renato, sou professor daqui da Universidade do Estado do Pará, sou médico de família e comunidade e com muita satisfação estou aqui pela primeira vez no projeto de saúde digital, telesaúde daqui da Universidade do Estado do Pará e para discutir um tema com uma pessoa que eu tenho um carinho e respeito muito grande, é, com quem eu trabalho junto em um projeto de saúde digital do município de Belém, né, o projeto Saúde Belém Digital. E aí, quero apresentar para vocês aqui a Joyce. Joyce, seja bem-vinda ao EPA. Há muito tempo a gente gostaria de fazer esse debate. Queria pedir desculpas pelo atraso, nós tivemos alguns problemas da parte de TI, agora solucionados. É isso, é muito bom, né? A gente poder estar aqui, então espero que todo mundo chegue bem aqui nesse espaço, a hora que chegar. Estamos aqui para falar de um assunto que para a gente é um assunto muito importante, né, Renato? Assim, muito fundamental e que nos debates, assim, nos preparativos dessa aula, a gente estava trazendo como que a questão da saúde mental ainda é um tema muito nichado, digamos assim. Então, se acha que saúde mental é muito coisa de psicólogo, ou então se entende que o cuidado em saúde mental é com aquele sujeito específico, e a gente vai estar aqui um pouquinho hoje pensando de forma mais ampla, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Joyce Brito, sou de Belém do Pará, sou psicóloga formada por aqui e trabalho no SUS a minha vida toda, dentro do campo da saúde mental. Então, toda a minha experiência aí que eu vou trazer um pouquinho hoje aqui para vocês é a partir da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, onde já atuei e hoje também estou junto nesse projeto de saúde digital, pensando aí as novas frentes, os novos desafios mesmo para a gente poder pensar o campo de saúde mental na atenção primária. Então, gente, hoje a gente vai ter um formato um pouco diferente, uma perspectiva de um diálogo mesmo, né? Eu sou médico de família e comunidade, esqueci de falar disso, né? E a ideia é que a gente possa, ao longo desse nosso encontro, discutir um pouco como que a gente pode lidar com a saúde mental na atenção primária, eu estou pensando na perspectiva de ferramentas de cuidado, de intervenções, de escuta ativa, numa perspectiva do que a gente discute muito isso na saúde coletiva, na saúde da família e também na saúde mental, da ideia de núcleo de campo. Tem elementos que são específicos dos núcleos de cada área profissional e aqueles que são transversais. E aqui o nosso diálogo vai nesse sentido, de como é que a gente integra isso numa perspectiva de que a saúde mental é algo muito presente na atenção primária. Dados da Organização Pan-Americana de Saúde nos colocam que, assim, são dados de 2018, está um pouco desatualizado, mas o Brasil é um dos primeiros países com transtornos de ansiedade nas Américas e também de depressão. Esses dados são pré-pandemia. A gente já percebe que depois da pandemia esse número aumentou. Então, provavelmente, digamos que a saúde mental, ela passa na atenção primária não só uma perspectiva de doença propriamente dito, mas de conflitos, também de tristeza. Então, nesse sentido, desde elementos como eu disse aqui, de situações, até mesmo doenças diagnosticadas, tudo isso passa para a atenção primária. E aí, Joyce, eu queria começar trazendo isso para ti. Como é que, então, os profissionais que estão na atenção primária de saúde podem lidar com situações no campo da saúde mental? Se isso é uma tarefa que realmente sempre vai ter que ser focado com o profissional médico, ou então vai ter que ser o psicólogo, assistente social, ou dá para fazer um trabalho integrado? Dá super para fazer um trabalho integrado, né? Eu acho que a perspectiva da apresentação hoje é essa. Até lembrei agora, né, contigo falando isso, sobre um documento que tem, né, oficial, que chama até Primeiros Cuidados Psicológicos, que foi uma coisa que a gente pensou em trazer para cá a princípio, depois de dar uma reformulada, mas para pensar o quanto que esses primeiros cuidados psicológicos, seja em situações de emergências e desastres, ou seja em situações
de sofrimento psíquico, né, onde quer que aconteça, eles podem ser executados por qualquer pessoa, né, então a gente vai pensar num serviço, eu sempre digo que a porta de entrada do serviço é o primeiro lugar que tem que ter qualificação e abertura para se pensar o campo da saúde mental. Por quê? Porque vai ser ali que vão chegar as primeiras demandas, às vezes de uma forma muito desorganizada ainda, né, não muito colocada, às vezes através só de sinais, de sintomas, de determinados tipos de adoecimento. Às vezes a pessoa até já vem com um diagnóstico, já vem com uma cartela de medicamentos que está sendo tomada, né? Mas vai ser ali, digamos que o profissional que vai receber vai poder dizer o que esse serviço pode fazer, como, né, como é que essa pessoa pode chegar, quem que ela tem que procurar, e com isso vai começar a se desenhar, digamos assim, o que a gente tem como ideal, que é o projeto terapêutico singular, né? Vamos falar disso também na aula, ou seja, essa ideia de que esse cuidado ele vai ser integrado com esse sujeito que está chegando, com a sua família, com o seu território, e que qualquer pessoa pode sim, né, e deve ter essa escuta de acolhimento desse sujeito que eu digo assim, né, ou seja, da sua história de vida, do que ele tem a dizer, de quais são as suas queixas principais, isso tudo é trabalhar com saúde mental, né? Eu digo sempre que, uma vez eu até estava dando aula, em saúde mental, e aí teve uma aluna, era de outra especialidade, ela era médica, e me perguntou assim, mas professora, por que você está falando que você tem especialidade em saúde mental? Psicólogo não cuida só de saúde mental? Eu falei, é verdade, né? Então, o tempo inteiro a gente está falando de saúde mental, e na verdade, quando a gente está falando de pessoas, de cuidado em saúde, a gente está falando de saúde mental, né? E aí, eu não sei se eu já vou, então, de repente, para os slides, e aí, que aí eu, de repente, já começo dizendo exatamente isso, assim, que muitas vezes a gente começa o cuidado em saúde sem pensar nessa perspectiva de que saúde mental está para todos, então a gente vai para o diagnóstico, né? Então, eu tenho determinado transtorno, eu tenho determinado problema de saúde, seja lá físico mesmo, tenho diabetes, tenho hipertensão, ou tenho um câncer, ou às vezes a pessoa já chega e cada vez mais tem chegado, né? Essa perspectiva de, olha, Joyce, eu tenho TDAH, né, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou então eu tenho ansiedade generalizada, a pessoa já chega com um diagnóstico, né? E aí, assim, a gente pensa muito que no campo da saúde, o diagnóstico, ele é importante, claro, ele tem uma função de produzir uma estratégia de intervenção, né, medicamentosa, ou muitas vezes não só medicamentosa também, né, a gente vai pensar o que esse diagnóstico permite que a gente utilize de ferramentas, de recursos, quem a gente deve acionar, quem a gente não deve, então, sim, uma vez o diagnóstico estabelecido, ele pode ser importante para a gente pensar essa enfermidade, essa patologia, ela tem qual tipo de desenvolvimento, né? Ela, a princípio, é uma patologia que tem cura, não tem cura, alguma coisa que o sujeito vai precisar se haver com aquilo ali ou não. Enfim, tá bom, então ele é importante. Mas aí eu vou trazer duas coisas, né? A primeira é quanto que esse acolhimento em saúde mental ele é importante, até para que a gente chegue nesse diagnóstico, antes dele chegar a princípio, antes do sujeito, né? Às vezes a gente vê a pessoa já chegando, ou com uma determinada suspeita, ou mesmo um diagnóstico já formulado, como se isso nomeasse esse sujeito. É isso, eu tenho ansiedade, logo eu sou uma pessoa XYZ, tem todo o imaginário, né? Ou então isso, eu tenho qualquer outro tipo de patologia, não necessariamente do campo da saúde mental, é como se isso definisse um pouco o sujeito, né? Quase o sobrenome dele. E aí a gente vai dizer, não, o diagnóstico, quando o único recurso utilizado, ele não é interessante, né? Ele muitas vezes nos leva a uma intervenção equivocada, a um desenvolvimento desse caminhar do tratamento ruim, né? Acaba que o diagnóstico, muitas vezes, utilizado de forma seca, ele só define qual é a terapia farmacológica, então você vai tomar X remédio, aquele, sendo que a gente vai pensar que saúde mental é desde como esse sujeito se sente tomando esse remédio, né? Como que ele administra, ele sabe usar esse remédio, ele não sabe, ele quer tomar esse remédio na frente das pessoas, ele não quer, ele quer fazer isso de uma forma mais privada. Então, qual é o momento que eu vou indicar para ele tomar esse remédio? Seja qual for, pode ser que essa pessoa não queira saber, não queira que as pessoas saibam, por exemplo, que ele tem pressão arterial alta, né? Ele não quer saber que ele é diabético, não quer saber que ele tem uma depressão, que ele está sendo tratado. Então, desde qual é o momento que esse sujeito vai tomar o remédio, de que forma ele vai tomar, para que ele vai tomar. No campo dos transtornos mentais, isso é, inclusive, um debate dentro do campo das equipes multi, que é
olha, eu não quero tomar um antipsicótico porque eu não sou maluco, eu não quero, eu não tenho esse problema, eu não concordo com esse diagnóstico, diz lá o paciente para gente. E a gente vai fazer o quê? Uma vez, mas a gente tem um diagnóstico, de fato é uma esquizofrenia, a gente tem como importância de tratamento uma intervenção medicamentosa, mas a gente vai enfiar isso goela abaixo, a gente vai fazer com que esse sujeito tome esse remédio a despeito de como ele sente, não importa o que aconteça, não. Então, assim, esse diagnóstico seco, ele não articula um cuidado, né? Ele é muito limitado. Então, a gente vai pensar que qualquer pessoa que está no campo da saúde, né, ao ver uma pessoa em sofrimento psíquico, a gente vai pensar que toda e qualquer estratégia de intervenção tem a ver com o diagnóstico, e que sim, pode ser o médico a dar esse diagnóstico, mas muitas vezes o que a equipe vai trazer, seja quem está na porta de entrada do serviço, seja o pessoal da limpeza do serviço que conversa muito com aquele usuário, por exemplo, numa unidade básica de saúde ou num CAPES, essa pessoa conhece porque mora no mesmo território, porque pega o mesmo ônibus, porque a família vizinha sabe contar da história desse sujeito, tem coisas importantes para nos dizer, né? Eu já descobri, por exemplo, assim, com a equipe do pessoal do serviço terceirizado da limpeza, que um paciente que eu atendia, internado no hospital psiquiátrico, ele era um grande goleiro do bairro dele, do território dele, super conhecido, e ninguém da equipe sabia isso, nem assistente social, nem psicólogo, nem o médico, ninguém sabia, essa pessoa conhecia esse sujeito do território, né, porque afinal de contas, essa pessoa não é só uma pessoa com transtorno mental, ela é uma pessoa, então você vai pensar que todo mundo dessa equipe, se disponível a escutar esse sujeito, se disponível a olhar para esse sujeito, tem alguma coisa a dizer que pode ser importante, que vai juntar com as informações que o médico, por exemplo, tem lá e vai dizer, eu aposto que é esse diagnóstico. Mas, para além do diagnóstico, vai ter o que a gente vai chamar de variáveis extraclínicas. E o que são essas variáveis, né? A gente vai chamar de variáveis forte e variáveis sombra. Então, as variáveis fortes são essas, que tem um diagnóstico em si, que tem, considera a idade dessa pessoa, considera se esse quadro já está crônico, se não, se está no início da abertura, por exemplo, de um determinado tipo de transtorno, como é a história desse sujeito, a história dessa enfermidade, mas não só dessa enfermidade, desse sujeito, como é que ele chegou até aqui, né? É muito comum que, principalmente em quadros de sofrimento psíquico, as pessoas cheguem para a gente e digam, não, a pessoa estava bem, foi até determinada situação, aconteceu esse evento e dali essa pessoa passou a apresentar um quadro de ou muito choro, ou automutilação, ou quadro de a presença de delírios e tudo. E aí, quando você pensa, foi um evento, sei lá, perda de uma pessoa, ou então a mudança de um emprego, de uma cidade, enfim, algum evento que tem consideração, seja, mas quando você senta para escutar, mas me conta mais como era antes, sempre começam a aparecer traços e questões que vão nos indicando que isso que a gente está vendo aqui, que a gente está conseguindo diagnosticar aqui, tem uma história. Então, essas são as variáveis fortes, aquilo que a gente não pode escapar, que a gente não pode deixar de olhar. E você vai ter as variáveis sombras, que dentro do campo da saúde mental, a gente vai pensar que elas têm tanta importância quanto, ou mais às vezes, do que as variáveis fortes. Porque tem a ver com os recursos que esse sujeito tem. Então, eu ter depressão num quadro de violência familiar, de morar num lugar periférico muito violento, de ausência de políticas públicas, eu tenho determinados recursos para lidar com aquela vida. Ou não, eu tenho condições, eu tenho uma família que me acolhe, até continuo morando num lugar periférico, mas tenho uma família que me acolhe emocionalmente, ou então sou ligado a uma determinada instituição religiosa, que eu sempre estou lá, que eu consigo constituir um coletivo, isso faz total diferença, tanto para o início de uma determinada enfermidade, quanto para o desenrolar dela, né? Então, esses recursos individuais, do contexto, se eu estou num serviço que me acolhe ou não me acolhe, né? Se eu estou num serviço que eu começo a chorar, eu posso estar lá na atenção básica, eu começo a chorar, a pessoa diz, olha, isso é coisa de CAPES, isso aqui não é para cá, né? Você tem um determinado delírio constituído, às vezes a pessoa faz tudo da sua vida, trabalha, tem sua família e tal, mas ela tem um delírio, sei lá, de que ela comanda uma determinada energia celestial, que a faz especial, que ela tem umas chagas de Cristo na mão. Aí, opa, isso aqui não é aqui.
Mas não tem diferença nenhuma, essa pessoa não causa desorganização no serviço, ela não se desestrutura. Não, mas é como se fosse assim, eu defino o serviço a partir de um sintoma, Sim. e não do sujeito como um todo, né? E a gente vai dizer, não, né? Eu já fiz matriciamento, né? Muito, assim, dos serviços especializados ou do ambulatório do CAPS para atenção básica, e aí você vai vendo que o que as pessoas entendem por saúde mental ainda está muito impregnado por essa ideia da violência, do que vai ser disruptivo, do que vai dar muito trabalho, desse sujeito inadequado, que a gente não vai conseguir dar conta. E não necessariamente é isso, e não necessariamente é dessa forma. Então, a gente vai considerando se esse serviço tem condições ou não de atender. Então, isso tudo vai formulando isso que eu estou chamando aqui, deixei nos slides, né, para depois também vocês poderem ter acesso, do que a gente está, digamos assim, descrevendo, do que é recurso individual. Então, assim, é isso, qual é a capacidade de grau de informação que o sujeito ele está entendendo o que eu digo, não entende, né? E onde ele está na sociedade, ele teve mais acesso ou menos, né? Ele está mais sozinho ou não. Então, isso vai variando, assim como o contexto dele, né? Então, ele vem de uma família que tem determinado tipo de adoecimento, ou então uma forma muito violenta de lidar ou não, é uma família que tem um coletivo, é solidária, tudo isso a gente está chamando de recursos, né? Individuais e do contexto, e desse serviço, que eu já falei. Então, assim, esse serviço tem espaço, de fato, porque aí também, às vezes, a gente quer fazer matriciamento, mas a unidade básica está super lotada, não tem sala para atender individual, né? A sala que tem quando chove molha dentro, como serviços que eu já atendi, ou então é um lugar muito distante que não consegue dar acesso a um determinado território, então para a pessoa chegar é muito difícil. Então, tudo isso vai possibilitando que essa unidade tenha mais ou menos estrutura, né? Às vezes, quando você pensa em quadros de saúde mental, você pensa em atendimentos que são mais longos, que precisam de mais tempo, de intervenções que podem ser feitas no território, mas que vão precisar isso, de mais visitas domiciliares, de que a equipe se desloque até a casa da pessoa, de que a gente possa acolher esse sujeito no seu trânsito no território. Então, isso tudo vai considerar. A gente tem estrutura ou não tem? A gente dá conta ou não dá, né? E aí, uma coisa que eu quero muito dizer aqui nesse ponto, e que vai aparecer, né, também fora dos slides que a gente conversava, às vezes a gente pensa, para eu aprender a lidar com saúde mental, eu tenho que criar técnicas de intervenção para o sujeito. Nós, equipe, não temos nada a ver com isso. Sim. E isso é o primeiro equívoco, né? Porque tem tudo a ver. Então, por exemplo, a gente aqui, né, então, psicólogo médico, a gente consegue conversar dentro do serviço, né, ou você é uma figura mais hierárquica que acha que vai dar o diagnóstico e o resto da equipe que se vire, ou não, você escuta a equipe, a gente chama o farmacêutico para conversar sobre o caso, a gente se acolhe nas nossas inseguranças, né, a gente tem supervisão clínica para pensar nos casos, a gente tem reunião de equipe para poder ter tempo de pensar nos projetos terapêuticos de cada um, a gente tem um espaço de serviço que funcione, porque isso determina um tipo de trabalho. Sim. Senão, é hierarquizado, é silenciado. Então, pensar em se capacitar em saúde mental, né, para o trabalho com a saúde mental dos sujeitos, é também pensar na nossa capacidade enquanto equipe de fazer isso. Pensar a nossa capacidade de dialogar, de discordar, de conversar, de construir conjuntamente. Então, isso também está aqui com o contexto do serviço de atenção, né? Se a gente consegue ou não formular isso. E aí, acho que deu uma certa mudança assim, no slide, ele acho que mudou como é que chama? Desconfigurou. Desconfigurou um pouquinho, mas depois a gente pode disponibilizar ele melhor. Então, essa imagem ficou em cima, assim, mas não vai perder o que eu estou dizendo, até porque eu sempre digo que o slide é só uma base, eu falo muito mais do que o slide. Então, a gente vai pensar que essas medidas terapêuticas, elas podem até ser sempre as mesmas, né? Mas os resultados com que a gente consegue isso vão variar muito. Então, toda a prática de cuidado em saúde mental, por exemplo, ela pode ser iatrogênica, ela pode ser ruim, ela pode silenciar o sujeito. Então, por exemplo, tá bom, então eu vou aprender que eu preciso ouvir os sujeitos. Só que tem gente que não vai estar conseguindo falar. Aí se eu insistir no recurso, não, conversa comigo de qualquer jeito, me fala o que tu está sentindo. Pode ser muito violento, né? Uma pessoa que não está querendo, naquele momento, ainda não se sentiu acolhida. Então, pode ser que para essa pessoa o cuidado de saúde mental seja
participa de uma oficina, a gente vai ter uma atividade na praça tal, aparece lá com a gente, até que essa pessoa vai construindo uma relação com essa equipe, vai se sentindo à vontade. Então, a gente vai usar, né, a escuta, o acolhimento, os laços, os vínculos de afeto, né? Isso tudo que está posto dentro do projeto terapêutico singular, se a gente fala com a família dessa pessoa, ou com os amigos, ou se a gente leva essa pessoa para uma determinada oficina ou grupo terapêutico específico, são caminhos que a gente tem para todos, de forma igual, né, hierarquizado. Eu digo o que é que você tem que fazer. Não, não é assim. A gente vai construir. Então, a gente vai. E como é que a gente constrói? Levando em conta essas variáveis, como eu falei antes, variáveis sombra e variáveis fortes, né, que estão aí. Então, sem esquecer que nesse processo, quem tem voz ativa, portanto, é o sujeito que a gente atende. É ele que vai dizer para a gente se dá para a gente investir em ações de cuidado X, Y ou Z. É ele que vai dizer para a gente se ele consegue, se ele não consegue. Então, todo esse projeto de intervenção, seja ele medicamentoso, de psicoterapia em grupo ou individual, ou espaços terapêuticos, de reabilitação, de ressocialização, vão estar atrelados a esse contexto. Eles precisam ser formulados por toda a equipe. Então, não adianta o projeto terapêutico singular, onde a gente chega com tudo pronto para esse sujeito. Ó, tá aqui, essa é a cartela do que você vai fazer, né? Não adianta isso, por exemplo, vamos pensar num atendimento de nutrição. Como cuida da saúde mental de uma pessoa num atendimento nutricional? Você vai cuidar pensando o que aquele sujeito pode ou não pode comprar para comer, o que aquele sujeito gosta ou não gosta de comer, qual é o ritmo de vida dele, se ele acorda às 5 da manhã e só vai conseguir almoçar porque é no trabalho, só deixa ele almoçar às 2 da tarde, como é que eu encontro recursos para ele se alimentar nesse meio tempo? Se eu tiver atenção a isso é cuidar de saúde mental. Qual é a relação que esse sujeito tem com a comida? Não adianta só dizer, não come mais comida gordurosa, então para de tomar açaí. Né? Eu já trabalhei em lugares de saúde mental, que por conta de serem dentro de um hospital não podia ter açaí. Porque no hospital as pessoas têm determinadas comorbidades clínicas que não podem tomar açaí. Mas a pessoa que tem uma determinada questão em saúde mental não pode, né? E aí a gente via pessoas definhando sem conseguir comer porque não tinha acesso ao açaí. Então, assim, como o açaí funciona, né? Eu já morei fora de Belém, quando eu morei fora, eu teve um momento de eu tomar açaí e ter vontade de chorar, porque eu me senti em casa. Então, a comida tem um certo gosto de casa ou não de casa. Isso é considerar a saúde mental no acompanhamento, por exemplo, nutricional, né? Então, a gente vai sempre planejar isso em equipe, a gente vai pensar em pautas específicas, olha, o que a gente precisa para alcançar determinadas metas. Metas de cuidado sempre pequenas, né, gente? Não adianta a gente também criar assim, um mundo ideal que nem a gente conseguiria fazer, né? Nem como sujeito, nem como equipe de saúde, né? A gente vai pensar em coisas que não sejam burocráticas e, sim, principalmente pensar em formas de cuidado que a gente possa modificar a cada vez. Essa pessoa está respondendo bem a esse cuidado, né? A gente está vendo que, por exemplo, um cuidado de diabetes e hipertensão, essa pessoa está conseguindo se manter no equilíbrio ou não, ela não está fazendo nada do que é indicado. Por que não está fazendo, né? Não está fazendo por displicência, não está fazendo porque não consegue fazer no seu ritmo de vida, não está fazendo porque não se vê como uma pessoa que precisa de cuidados. Não adianta a gente querer impor aquilo para o sujeito, mas sim construir, senão a gente não vai conseguir. Isso é saúde mental. Então, a gente está colocando como recursos projeto terapêutico singular, reunião e supervisão de equipe, trabalhos grupais, né, que a gente pode fazer internos e externos. A gente está pensando em várias metodologias de ação e a gente está falando que essa equipe também precisa se qualificar, precisa ter tempo de estudar, precisa ter acesso ao material, né, precisa ter espaços como esse que a gente está produzindo aqui. Então, a gente vai pensar que todo o trabalho em saúde mental, ele é com a equipe, ele é com o sujeito, ele é com a comunidade também. Então, essa comunidade precisa estar inclusa, né? A gente precisa pensar naquilo que a gente fala muito no campo da saúde mental, que é a autonomia do sujeito. E eu acho que a saúde mental, ela trouxe muito isso para a saúde coletiva, de um modo geral, né? Para a cultura nossa, muda muito. A autonomia na nossa vida
cultura do mundo eu conseguir fazer as coisas sozinho. Quanto mais coisas sozinho eu conseguir fazer, mais autonomia eu tenho. E a saúde mental vai trazer uma outra lógica. A autonomia é quanto mais redes de apoio eu tenho, mais autônomo eu sou. Então, se eu tenho minha família, eu tenho minha unidade básica de saúde, eu tenho meu trabalho, eu tenho o meu lazer, quanto mais redes de apoio eu tenho, mais autônomo eu sou. Então, a equipe vai estar pensando sempre em como esse sujeito pode ser autônomo, ou seja, pode ter domínio sobre o seu quadro, pode cuidar de si, pode nos ensinar como cuidar, como, por exemplo, nesse caso lá do usuário que eu falei, estava internado, ninguém sabia que ele era um grande goleiro, e a gente pode fazer todo um PTS onde incluía atividade de esporte para ele, onde ele virou o goleiro do time daquela unidade, e aí fomos lá no território, visitamos as pessoas, então isso tudo está aí construído, tá? E aí, um pouco para ir finalizando o que eu estou dizendo, então a gente vai pensando em atitudes, né? Atitudes essas que eu acho que eu já trouxe aqui, que é conversar com esses serviços, né? Promover educação em saúde, promover ou isso que a gente chama de intersetorial, então, conversar com a área de transporte, com a área de cultura, com a área da assistência social, como é que a gente pensa, né, o exercício desse trabalho dessa forma, estar presente nessa comunidade, né? Pensar, né, que essa população pode ser sim importante, então a gente pensa muitas vezes em figuras de apoio, quem é que pode ser a figura luz aí, o ponto luz para esse sujeito, né, onde ele vai recorrer, não só na unidade, como se só a gente fosse o detentor, né, ele tem um vizinho, né, ele tem alguém importante, aí só para dar um exemplo, por exemplo, que eu acho sensacional esse exemplo, um projeto da Unicef que estava fazendo sobre mortalidade infantil no Maranhão, e aí num lugar muito, muito precário, né, muito vulnerável. E aí as casas, elas tinham inclusive meia parede, né, elas eram coladas e não tinham a parede completa. Então, a minha casa dava meia parede para a do vizinho. E aí tinha uma mulher com um filho bebê que estava quase morrendo de tanta desnutrição. E aí estava toda a equipe lá do Unicef, multiprofissional, atuando e procurando esses pontos de luz. Aí o vizinho vai lá, procura a equipe e diz assim, olha, deixa eu dizer para vocês, não é que ela seja uma má mãe, é que ela não escuta. Então, ela fica o dia fazendo, eu ouço, ela está limpando a roupa lá fora, ela está cozinhando à noite, ela não escuta o bebê chorar. E ela é sozinha, então é por isso que ela não dá de comer, não é porque ela não quer, é porque ela não escuta. E aí ele cria da cabeça dele uma proposta, que é pactuada com essa pessoa, que o quarto dele dá para o quarto dela. Então, eles colocam a cama um do outro, colada na parede. Ele pega uma garrafa PET, amarra numa corda e joga para o quarto dela. E aí ele combina com ela que toda noite, quando ele ouvir o bebê dela chorar, ele vai balançar essa garrafa PET até ela acordar e ela vai saber que o bebê está chorando, ou ele vai balançar, quando ela olhar de longe, ela vai ver. E aí, cara, impressionante, rapidamente a criança volta a ter o peso ideal. Aí eu fico assim, quem seria o cientista mais bem renomado no mundo que pensaria nessa técnica de cuidado? Ninguém, só a população, só quem está lá, só quem conhece os seus recursos de trabalho é que pode pensar, né? Então, isso é saúde mental, isso é cuidado em saúde. Isso é pensar na população, né? Então, é pensar nessas equipes que vão ser integradas, que não vão ser hierarquizadas, onde a gente se comunica, onde a gente constrói um trabalho, né? Onde a gente consegue fazer um projeto terapêutico com toda a equipe, com a presença de toda essa rede de apoio, para que a gente possa avaliar esses casos, né? E poder fazer aí um trabalho onde essa equipe se integre, dialogue, pense de fato, né? O que são casos possíveis, o que não, aonde a gente consegue chegar, onde a gente não consegue, né? Na atenção primária, a gente tem sim que ensinar esses trabalhadores a poder lidar com casos que são muito específicos e que são muito presentes, por exemplo, do uso e abuso de álcool e outras drogas, né? De transtornos psicossomáticos, de quadros e aspectos psicossociais, coisas que chegam na atenção primária e que cabem à atenção primária, contanto que tendo essa estrutura de poder atuar. Não precisa ser lá CAPES, começou a sofrer é CAPES, começou a chorar é CAPES. Não, a gente pode reconstruir essa ideia de saúde mental, né? Então, pensando aí numa lógica que não seja exclusivamente médica, não é só médico que pode ouvir, não é só psicólogo que pode ouvir. Como eu falei,
todo mundo que compõe uma unidade de saúde, seja equipe profissional ou não profissional, de ensino médio, de ensino fundamental, não importa, todo mundo que convive ali tem os seus recursos, pode aprimorar os seus recursos, principalmente, né, porque também não é ouvir como eu estou ouvindo um amigo, é ouvir a partir de técnicas específicas para isso, para poder coordenar esse cuidado, né, pensando numa continuidade terapêutica, pensando num tempo que caiba para cada ação, né, envolvendo, então, aí todo mundo do serviço. E em relação ao usuário, é isso: ser solidário, ser afetivo, respeitar as diferenças. Então, não há imposição de uma regra sobre a outra, de um valor sobre o outro, né? Então, a gente chama que a atitude psicoterapêutica, como o próprio nome diz, ela não é uma psicoterapia, que é aquele trabalho onde eu entro numa sala toda semana, 50 minutos, ou 2 vezes por semana, enfim, que tem técnicas e funções muito específicas. A atitude psicoterapêutica, ela é uma atitude que tem como função auxiliar esse sujeito a se sentir acolhido, ouvido de fato, né? Então não é tô sofrendo, não, calma que isso vai passar, tem gente vivendo coisa pior, coisas que às vezes a gente até fala para tentar ajudar, mas que na verdade a gente não está ouvindo daquele sujeito, né? Aquilo que ele está vivendo para ele é muito singular. Então, ele ser acolhido, ele ser ouvido e ser respeitado, e com isso, se pensar um trabalho em cuidado nessa direção, isso é uma atitude psicoterapêutica. E isso qualquer de nós pode ter. Um líder religioso, um agente comunitário de saúde, a secretária que está ali no serviço recebendo, o enfermeiro, a população, todo mundo, né? Então, aqui só deixei, aí o que que é isso? É falar pouco, é poder fazer perguntas para esse sujeito, é escutá-lo, e escutá-lo de verdade, né? Não é escutar já querendo dar uma solução que eu acho que funcionou para minha tia, ou para o meu pai, ou para quem quer que seja, usando palavras simples, uma linguagem simples, que acesse de fato esse sujeito, né? Estimulando a construir aí um caminho que possa ser de reflexão, de ressignificação do que esse sujeito está vivendo, de esclarecimento sobre o que ele está vivendo, porque muitas vezes no campo da saúde mental a gente sofre e a gente acha que a gente não podia estar sofrendo, né? Que chorar é sinal de fraqueza, que pedir ajuda é sinal de que eu não estou dando conta. E aí vem o conceito de autonomia. Não, quanto mais rede de apoio, mais autônomo, melhor. Então, isso tudo funciona como uma atitude psicoterapêutica e que pode ser realizada por essas equipes, sejam elas quais forem. Acho que foi um pouco isso, assim, que, né, inicialmente eu pensei nesse bate-papo, e que tem muito a ver com o que a gente fala, inclusive na saúde digital. Sim. Né? Como a gente pensar isso, tendo técnicas de cuidado hoje em saúde, que é desde a forma como eu pergunto, né? Se eu pergunto de uma forma diretiva, se eu deixo um espaço para que esse sujeito fale ou não fale, como que a gente constrói um modo de se comunicar. Eu acho que tem tudo a ver com comunicação que a gente está falando aqui, né? Sim. Para pensar nesse cuidado integrado. Assim, Joyce, interessante tudo isso que tu apresentaste. Agora a gente vai iniciar uma segunda etapa, onde eu vou trazer algumas ferramentas que vão muito na linha que tu abordaste até aqui. Com muita frequência na atenção primária, nós vivenciamos situações de que o tratamento é um tratamento que aí tem que ser um serviço especializado, que é um tratamento que ele é basicamente construído a partir de uma lógica de diagnóstico e uma determinada conduta farmacológica para aquilo. Então, com uma certa frequência, nós vivenciamos nos serviços uma certa dificuldade para isso que tu apontaste, de uma escuta ativa, de não reduzir o sujeito a um diagnóstico, de que a intervenção terapêutica ela pode ter a parte farmacológica, mas ela também não pode ter, como ela pode ser outras intervenções feitas ali. E quando a gente está falando do campo da saúde mental, de fato, pode ser sim que tenha muito disso que tu falaste, um certo estigma, né, de uma certa percepção, como se fosse um usuário, uma usuária que tinha que estar num hospital, internado, né, que foi uma imagem muito forte, que ainda está presente no imaginário social, né?
dos hospitais manicomiais, né? Não é à toa que a gente fez um movimento grande de reforma psiquiátrica, né? E a gente defende uma construção de serviços, uma perspectiva não manicomial, né? E aí, para quem está nos assistindo, nessa segunda etapa, eu vou trazer algumas ferramentas mais diretivas em relação à construção do cuidado. O que eu quero dizer com isso? Muitos dos elementos que a Joyce pontuou anteriormente, elas vão estar presentes aqui, mas de uma forma mais instrumentalizada, que possa auxiliar os profissionais, os trabalhadores que estão na atenção primária à saúde, nesse contato com a saúde mental, como organizar um processo de trabalho, como acolher esse usuário, como pensar numa perspectiva diagnóstica, numa perspectiva também de tratamento. Então, alguns dos elementos, claro que não vamos conseguir aqui abordar tudo, porque é muito ampla a discussão, mas alguns desses elementos eles estão presentes no Guia Prático de Matriciamento de Saúde Mental, e eu apresento também aqui o cartão Babel, que são dois materiais importantes assim para nos auxiliar nesse contato da área da saúde mental com a atenção primária. Eles foram construídos por grupos da psiquiatria, da saúde coletiva, de estudiosos e de profissionais que atuam também na atenção básica. Então, assim, só vocês sortearem mais ou menos esses referenciais que baseiam essa apresentação. E aí eu trago aqui como elemento primário, assim, para nossa discussão, o método clínico centrado na pessoa. Então, por exemplo, se você consegue trabalhar uma comunicação clínica em que você consegue explorar elementos da saúde, da doença, da experiência da doença desse usuário, daquela usuária, eu consigo identificar vários elementos que tu colocaste, do contexto. Então, eu consigo identificar, por exemplo, o que tem de elementos fortes ali, que nos chamam a atenção, consigo montar uma história, consigo pensar também no contexto daquele indivíduo, contexto familiar, contexto social, e aí, numa perspectiva de que eu possa entender a pessoa como um todo. E, a partir disso, elaborar um plano conjunto, porque é isso, é um processo ativo, como falaste. Nenhuma perspectiva terapêutica em que a gente não corresponsabilize também o usuário, que a gente não coloque como ele um sujeito ativo, nenhum processo terapêutico ele avança muito se a gente não tiver essa pactuação, né? Afinal, é preciso entender, na atenção primária à saúde, o sujeito ele está no território, inclusive no hospital. O sujeito ele não vai ficar a vida toda no hospital, não é essa perspectiva que a gente coloca. Ele vai retornar para o território. Então, eu preciso que tenha pactuações. Eu não vou estar no pé desse sujeito 24 horas, assim, e aí, não sei o que, foi, não foi? Não existe isso. E aí, nesse sentido, eu preciso intensificar a relação entre a pessoa e o médico, mas aqui, entendendo essa como as 4 etapas do método clínico centrado na pessoa, na verdade, é intensificar a relação entre a pessoa e a equipe de saúde ou o profissional de saúde. Então, nesse sentido, como tu falaste, como é que eu posso organizar aqui a agenda para que esse usuário ele tenha um profissional de referência e aí qualquer coisa ele possa já conversar com aquele usuário, ter aquele contato com o profissional, o usuário, né? Como é que a gente pode falar com um agente comunitário de saúde para dar um suporte para aquele usuário, entendeu? Então, essa é uma postura, como tu falaste, de um acolhimento, de entender que, assim, aquele serviço pode acolher um determinado sofrimento, uma determinada situação no campo da saúde mental. Lembrando que a gente falou de diagnóstico, mas na atenção primária, a gente pode ter, desde os transtornos mais comuns, prevalentes, assim como a gente falou, ansiedade, depressão, né? Podemos ter casos também no campo da psicose, trazendo um pouco da esquizofrenia, mas a gente pode ter conflito familiar. E aquilo cria uma angústia no usuário, cria uma tristeza. E aí, angústia e tristeza, a gente vai dar remédio também? Não é necessariamente assim. A gente vai dizer que colocar no CID que é lá, angústia, tristeza, não é assim.
né? E aí tem outros mecanismos de que como é que a gente pode fazer essa determinada intervenção. E aí, a outra ferramenta que eu trago é o matriciamento. Muitas vezes a gente pensa que, assim, atingiu o nosso limite de uma relação terapêutica com aquele usuário, atingiu o nosso limite de intervenções, vou encaminhar. E aí também não entro em contato mais com o serviço de referência que encaminhei, não me responsabilizo mais também com aquele usuário, e de certa forma acabo distanciando o usuário do serviço. Então, a gente precisa pensar que o matriciamento é um suporte técnico pedagógico, digamos assim, em que ele ajuda nessa articulação do projeto terapêutico singular, como falaste. Ou seja, é aquilo que tu falaste, vamos fazer uma reunião, vamos discutir esse caso, será que a gente pode chamar um profissional de referência para discutir aquele caso com a gente? Então, assim, estou com uma dificuldade em determinado quadro, por exemplo, saúde mental de uma criança. Será que a gente pode chamar um psiquiatra, um psicólogo que atue no serviço voltado, por exemplo, um CAPSI, para discutir aquele caso e a gente não encaminhar aquele caso e elaborar um plano terapêutico em que aquela criança ela fique naquele serviço e que, se for o caso, aí ela vai pontualmente. Então, o matriciamento ele é uma ferramenta importante. Então, só aqui eu trouxe duas: o método centrado na pessoa e o matriciamento. E é importante dizer que o matriciamento não é aquele negócio, não, peraí, Joyce, como aqui discutir como se fosse coisa de amigo, assim, não, tem método, né? É importante, quando a gente faz uma discussão de caso, a gente possa sistematizar esse caso. Por exemplo, por que nós estamos discutindo esse caso? Trazer as informações da pessoa. Então, aquela questão que tu falaste, cronicidade, como esse quadro iniciou, qual é o contexto daquela pessoa, ou seja, pego elementos do método que se entra na pessoa e também trago para cá para que eu possa ter informações sobre a pessoa, família, ambiente, o contexto do problema, e aí tentando respeitar o que tu falaste da escutativa. Uma coisa é o que eu estou lendo ou interpretando sobre o problema, outra coisa é como ele expressou. Então é importante eu ter essa percepção. E aí fazer nesse processo desse roteiro do matriciamento, eu tenho, então, a história clínica do problema atual, como iniciou, como é que isso evoluiu, as intervenções psicossociais e biológicas também, nesse processo. Se tem um histórico de compartilhamento de casos, ou seja, referência contra referência, como é que eu posso entender o contexto familiar, aí posso utilizar outras ferramentas como genograma, o ecomapa, como é que esse indivíduo ele funciona naquele meio social, qual é o seu contexto de vida ali. E, nesse sentido, compreender como que cada núcleo que está naquela discussão do matriciamento contribui. E, por exemplo, posso ter um assistente social que vai trazer alguns elementos de como funciona a assistência social para dar um suporte ali. Ou então, em algumas situações, um agente comunitário de saúde pode chegar e dar uma informação que é de quem vivencia o território, que a gente não tem a mínima noção. Então, aí a gente formula um diagnóstico multiaxial. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou pegar somente o DSM e vou ler lá e vou perguntar, olha, você teve isso, você teve aquilo, sim ou não, e eu contabilizo os pontos. Eu vou tentar compreender outros elementos a partir de diferentes eixos, e por isso que a gente fala de multiaxial, onde eu posso perceber problemas de saúde no geral desse indivíduo, como é que a gente avalia a capacidade ou a incapacidade dele, os problemas sociais que estão ali, os elementos de fato do transtorno de saúde mental ali apresentado. E aí, em cima disso, dependendo da situação, eu tenho uma outra ferramenta, que aí é o PTS. Ou seja, só aqui a gente falou do método centrado na pessoa, a gente falou aqui de matriciamento, e a gente está falando agora de um projeto terapêutico singular, em que é importante entender
nessas situações, a gente vai elaborar um plano em que a gente vai ter diversas abordagens, onde vai ver abordagens psicossociais, biológicas, vamos definir quem são os atores, por exemplo, é, o médico, qual é o papel do médico ali? O paciente vai retornar semanalmente, então o médico vai avaliar como é que está, por exemplo, a interação medicamentosa, coisa assim. Quinzenalmente, o paciente vai num grupo de atividades na unidade que é coordenado pela assistente social e da enfermagem. Então, você vai criando papéis, assim, né, de qual é o funcionamento. O paciente, qual é o papel do paciente? Primeiro, ele estar presente no que está sendo pactuado, mas, por exemplo, o próprio paciente, a gente pode estabelecer assim, atividade física. Então, o paciente vai colocar na sua rotina uma frequência de atividade física e aí a gente fazer esse retorno de uma maneira integral. Então, assim, isso é uma forma de a gente pensar o PTS. Um outro instrumento, que é o que tu falaste também, é o da interconsulta. Então, por exemplo, o hospital tem uma lógica muito fragmentária, né, de relação de produção de cuidado. Então, assim, eu peço uma avaliação do especialista e aí eu vai lá, avalia, evolui no prontuário, tchau, aí vem um neurologista, a mesma coisa. Na atenção primária, né, assim, eu trabalho em equipe, né, e num território. Então, por exemplo, a gente pode marcar um período na agenda em que o médico, junto com a psicóloga, com o psicólogo ou com o assistente social, vão atender conjuntamente aquele usuário. E, nesse sentido, discutir aquela situação. Né? Então, essa é uma interconsulta, ou seja, aquele usuário ele vai estar no espaço de consulta com profissionais diferentes. Né? Uma outra ferramenta é a consulta conjunta. Então, o que é essa consulta conjunta? Já não necessariamente é uma consulta em que a gente vai ter diversos atores presentes. Por exemplo, a gente identifica numa determinada situação que tem que ter familiar presente. Então, a gente mobiliza para, por exemplo, a gente vai construir um PTS. Então, a gente mobiliza a equipe, o usuário, a usuária e, por exemplo, alguém da família também. E a gente faz ali, troca diversas experiências e estabelece uma consulta conjunta. Inclusive, nessa consulta conjunta pode ter estagiário também, entende? Podem ter outras pessoas de referência, como tu falaste, no caso dessa pessoa lá no Maranhão. Vou trazer meu vizinho aqui, que eu acho que ele pode contribuir. E aí, gente, de novo, a gente vê muito na nossa rotina aquela história da renovação de receita. E às vezes a renovação de receita sendo vista numa perspectiva somente, literalmente, da renovação da receita, ou seja, sem um questionamento de outros elementos que aquele usuário pode trazer, entendeu? E aí, nesse sentido, isso é muito pouco positivo para a gente pensar assim no aspecto de uma continuidade do cuidado. E aí, assim, outros elementos que a gente pode usar, que já é um clássico nosso da atenção primária e que a gente deve utilizar na saúde mental, é a visita domiciliar. Quantos elementos numa visita domiciliar a gente não observa que nos auxiliam, nos dão os insights de como conduzir aquele caso, de como é que a gente pode construir um plano terapêutico singular. Então, a visita domiciliar ela é importante. E aí, eu trago para vocês aqui o cartão BABA. Antes disso, eu quero reforçar que também a gente pode utilizar as ferramentas da saúde digital. Nós estamos aqui num projeto de telesaúde, né, de saúde digital da Universidade do Estado do Pará. O município tem um projeto atualmente que é também
um aplicativo que a pessoa pode acessar teleorientações e teleatendimentos com uma equipe multiprofissional. Então, também saber como é que a gente pode utilizar essas ferramentas. Às vezes, a gente está lá no cotidiano da nossa unidade e a gente se sente muito só. Porque não é todo lugar que a gente tem uma equipe legal para a gente trocar uma ideia e pensar na perspectiva do cuidado. E também, quando a gente precisa de um matriciamento, não é todo lugar que a gente tem um técnico que tem uma responsabilidade, tem uma capacidade, uma experiência que possa nos auxiliar. E às vezes a gente vai precisar de falar com outros sujeitos que estão, por exemplo, na UEPA, né? E aí isso é importante. E aí eu trago também aqui o Bárbara, como falo com vocês, esse cartão, se você observar, tem diversos elementos do o que eu posso, o que eu devo observar no exame das funções psíquicas, por exemplo. Ou seja, o que o cartão aí nos auxilia aqui? Assim, eu não me sinto muito apropriado para fazer qualquer abordagem de saúde mental. Veja no cartão, tá aí, o que eu tenho que fazer? Que elementos eu tenho que avaliar? E traz também testes de triagem e de avaliações assim, específicas, para quadros específicos, que nos auxiliam também a ter um norte. Claro, quando eu estou falando de triagem, é importante frisar aqui, eles são perguntas mais sensíveis, às vezes, do que específicas para um determinado quadro clínico. Mas eles nos ajudam bastante a avançar na perspectiva, por exemplo, de um diagnóstico, de auxiliar nesse debate com o usuário, debate que eu digo assim, tá difícil a comunicação? Deixa eu perguntar aqui para ver ali, me auxilia nesse meio de campo, né? E aí, na saúde mental, na atenção primária, o cartão BABA, ele traz para os transtornos mais comuns, né? Prevalentes, assim. Então, depressão, ansiedade, uso de substâncias psicoativas, aí no caso, álcool, né? O tabaco, uma emergência importante, que é a avaliação de risco de suicídio. Traz também o mini exame de estado mental, mini mental, somente avaliar questões relacionadas à demência. E ele traz ali também um roteiro de como é que a gente pode fazer essa discussão de no matriciamento, como é que a gente pode também fazer encaminhamentos. Então, assim, gente, de certa forma, a saúde mental não é algo fora do comum, não é algo só do especialista em serviços de saúde mental, não é algo também só da psicologia. É algo que todos os trabalhadores e profissionais que estão na atenção primária, eles devem acolher, devem escutar, devem estar presentes nessa organização do cuidado. Então, isso tudo que tu falaste, Joyce, mais esses instrumentos que eu apresento aqui, penso que são aspectos importantes para quem nos está nos assistindo, nos escutando, de como que a gente pode melhorar, organizar de uma forma mais acolhedora também os serviços para situações de saúde mental. Por fim, para a gente finalizar também aqui nosso debate, aqui eu apresento 2 materiais que aqui, bom, gente, assim, toda a apresentação foi em cima do guia de matriciamento e eu trouxe aqui o cartão Babel. Esses 2 são protocolos, inclusive o PEC é um protocolo feito a partir de uma parceria entre a Universidade da Cidade do Cabo, a Secretaria de Saúde Municipal de Florianópolis e com a Fiocruz. Então, ele traz ali um protocolo com as melhores evidências para o campo da saúde. Tem da saúde mental, mas é para atenção primária no geral. E tem lá a saúde mental. Aí, nisso, você consegue ver psicofármacos, orientações, sinais e sintomas. O outro material, e ele está super atualizado, esse aqui é de 2025. O outro é mais ou menos de 2018. Ele é da OMS. Ele é um manual de intervenções de um projeto que é para justamente
o nome dele vou tentar traduzir para o português, mas assim, é um programa de ação para lacunas na saúde mental, ou seja, é um protocolo, de novo, protocolo mesmo. Você vê, pergunte aquilo, faça aquilo, tem orientações medicamentosas, tem também outras intervenções para os problemas mais comuns na atenção primária. Os dois, é importante assim dizer, não é só para médico. O PEC ele traz também para enfermagem, os protocolos de enfermagem, e o manual de intervenções ele é para todos. E ele traz elementos importantes também, como falei aqui, de solicitação de exames, também de psicofármacos. Então, assim, eu termino aqui essa apresentação colocando esses dois protocolos. E aí, para a gente começar a ir para essa parte final da nossa conversa, Joyce, eu te pergunto, assim, tu trouxeste uma visão mais ampla, eu trouxe talvez uma lógica mais médica, assim, bem pragmática, né, de instrumentos, né, não deixar a galera, né, não, viajandão aí e tal, mas assim, de certa forma, como é que tu enxergas, assim, de fato, essa integração, né, e o que que a gente pode deixar de mensagens finais para quem está nos assistindo em relação a essa interface entre a saúde mental e a atenção primária à saúde, né? Então, eu penso que são, se a gente tiver a apresentar, né, são instrumentos extremamente importantes, pouco do que a gente disse, né? São instrumentos que não é para serem utilizados assim, leio e aí executo exatamente igual como está ali, é ouvindo a história, né? Porque é isso, você vai ouvindo e às vezes as respostas vão vir, né, ali na conversa. Eu acho que o que a gente está dizendo aqui, para a gente que já fala isso há muitos anos, parece muito simples, né? Mas lidar com saúde mental não é uma coisa fácil. Então, acho que eu deixaria isso como um recado, assim. É um exercício, isso é uma construção. A gente não está acostumado a falar sobre a nossa vida nem para os nossos pares, né? Às vezes, quando você vai, principalmente numa pessoa que não é médico, e aí, com uma pessoa que não é psicólogo, melhor dizendo, e aí um médico, uma outra pessoa começa a querer fazer várias perguntas, você fala, mas por que essa pessoa está me perguntando tanta coisa na minha vida? Por que esse doutor está me perguntando tanta coisa? Não interessa, eu quero resolver essa dor de cabeça que eu estou, eu quero resolver esse sintoma que eu estou e tal. E a gente acaba se sentindo, enquanto equipe, muito demandado a responder, né, a dar conta, a resolver. Então, acho que o que eu deixaria primeiro, de fato, esse exercício da gente desconstruir, então, saúde mental e saúde física estão sempre associadas, então, eu posso estar deprimido e isso causar um determinado tipo de adoecimento físico, como o contrário, todo tipo de adoecimento físico causa também sensações, emoções, tristezas, questões que precisam ser acolhidas e ouvidas. E acho que para as equipes eu deixaria assim, né? Para quem é de uma equipe, diz assim: exercitem isso. E na atenção primária, a gente tem uma sorte. Esse sujeito não vai embora, a gente nunca mais vai ver ele. Então, se eu não tive tempo hoje de fazer, eu posso, na próxima vez que a gente se encontrar, eu posso marcar uma visita domiciliar para ouvir um pouco mais. Eu não tenho que ter essa ânsia de também, então agora é isso, agora eu vou ouvir tudo desse sujeito, vou acolher tudo aqui. Agora não é assim, é uma coisa que a gente vai ter tempo de fazer no contato, na construção dessa relação, e para a gente não precisar ter tanto medo, né? Acho que é isso, tanto medo das emoções, tanto medo do que pode vir, porque na passagem do tempo a gente vai vendo que essas histórias vão se unindo. Então, exercitem o hábito de conversar com as pessoas, se interessem pelas pessoas que estão ali nas suas frentes, sabe? Acho que essa é a questão. A gente gosta mesmo de gente, né? A gente gosta mesmo de ouvir as pessoas, ou a gente quer só, enfim, fazer um trabalho igual eu estou fazendo uma máquina ali, um carro, né? Eu gosto, de fato, isso é um exercício, não é fácil. E gostar de gente diferente da gente é um exercício maior ainda, né? Nem sempre estou com uma equipe boa, então eu acho que eu deixaria como um recado isso, assim, é um exercício, é treino, é disponibilidade, tem instrumentos, esses instrumentos não precisam ser utilizados de forma rigorosa, então a pessoa está me contando a história dela e eu estou,
Ela está me dizendo, algum dia eu tentei, até cheguei a pensar em morrer, aí, mas tem lá no protocolo, mas você já pensou em morrer? Aí você vai perguntar logo em seguida do que a pessoa diz. Não, a gente está ouvindo, né? E aí encaixando e fazendo uma certa dança com isso, assim, com essas equipes, com quem eu sei. Às vezes estou numa equipe difícil, mas não é todo mundo que é difícil, Sim, né? Tem um com quem eu consigo fazer um trabalho melhorzinho com isso, tem outro, né? E a gente sabe que quem está trabalhando na atenção primária muitas vezes está trabalhando com muitas é, vulnerabilidades e muitas dificuldades e poucos instrumentos e serviços, às vezes, e equipamentos e recursos. Então, eu acho que a gente poder olhar um pouco de forma criativa. sim. Que outros recursos eu posso ter fora desses que eu estou acostumada. Então, é isso, a população, é o bombonzeiro da esquina, é o dono do bar, enfim, essas que são instrumentos, né? Eu acho que eu vou muito contigo. Essa atenção primária, a saúde, ela está no território. Ela não é ambulatório e também não é hospital, entendeu? Então, acho que para os trabalhadores, para os profissionais, isso é meio difícil, porque nós somos treinados em ambulatórios e hospitais. Então, a saúde mental, ela não está também nesses lugares, ela está no território. Então, se a atenção primária está no território, ela tem que precisa se debruçar sobre essas situações, né, do território. E o conhecimento popular, Claro, né? A gente não é acostumado a entender que conhecimento claro. popular é importante, né? E aí eu acho que pensar no trabalho em equipe também, eu acho que o falar é muito fragmentado. Então, acho que fica então a mensagem para quem está nos assistindo sobre essa temática. Antes de terminar, por favor, deem o seu like aí no YouTube, elogie a nossa live, compartilhe com as pessoas, curtam a página Saúde Digital CBS lá no Instagram, nas redes sociais. E se tudo der certo, a gente vai estar de volta aqui conversando sobre outras coisas, né, Joyce? Com certeza, com certeza. Tá ótimo, adorei esse bate-papo, adorei essa proposta. Também poder dizer isso, né? A gente está dizendo isso aqui tudo, parece que a gente aprendeu isso, Não. né, perfeitamente, que ninguém erra, ninguém tem problema, a gente sempre senta para conversar, repensar, tá, gente? Então não tem assim ninguém pronto, tá? Não Sim, tem profissional pronto. A gente está sempre o tempo inteiro se reconstruindo e acho que a nossa proposta foi essa, né? Fazer um bate-papo de alguma coisa que a gente levou uma caminhada inteira para aprender, né? Que a gente já bateu muito cabeça para saber como fazer e acho que essa é a proposta mesmo, entender que a gente está aqui, estamos em construção. claro. É isso, Tchau, tchau, obrigada. gente. Obrigado. Tchau, gente.